O fundo imobiliário Capitânia Office, o CPOF 11, soltou uma notícia que, à primeira vista, parece excelente. Mas sabe como é, né? Nem tudo que reluz é ouro. Por trás dos milhões, existem algumas cláusulas bem específicas que podem mudar totalmente o jogo. Então, a pergunta que a gente vai responder hoje é bem direta. Essa venda foi boa ou foi ruim para o cotista? Vamos direto ao ponto. O número que estampou o fato relevante foi esse aí, 132 milhões de reais. É um valor que impressiona, não dá para negar, e claro, o otimismo inicial do mercado foi grande. E a narrativa oficial da gestão foi essa aqui, ó, uma estratégica reciclagem de portfólio. É uma frase bonita, uma linguagem bem comum no mercado, mas o nosso trabalho aqui é justamente ir além do marketing para entender o que isso significa na prática, no bolso do investidor. Então, para a gente começar, vamos alinhar os fatos. O que exatamente foi vendido e para quem? O ativo é o edifício Oscar Freire Office. Pessoal, estamos falando de um imóvel de altíssima qualidade, numa das regiões mais cobiçadas de São Paulo. Ele foi comprado por um fundo que tem o ALZR11 como cotista principal, ou seja, o CPOF 11 se desfez de uma verdadeira joia da coroa. E é aqui que a nossa análise começa a esquentar de verdade. Porque uma venda não é só sobre o preço final. É sobre as condições, sobre as letras miúdas do contrato, e esse aqui tem umas coisinhas bem particulares. A pergunta de $1 milhão é essa. O diabo, como diz o ditado, mora nos detalhes. Então vamos dar uma olhada em como ficou o pagamento e principalmente nas obrigações que o fundo assumiu nessa história. Primeiro detalhe importante, parte do dinheiro não caiu na conta na hora. A venda foi estruturada com um tal de earn-out. Traduzindo do francês, isso é uma parcela do valor total que o fundo só vai receber lá no futuro, e isso se algumas condições forem cumpridas. E não é pouco dinheiro não, viu? Dos 132 milhões, 33 milhões vão ficar retidos por até um ano. Pensa bem, é quase um quarto do valor total da venda que não está no caixa do fundo hoje e ainda depende de algumas coisas acontecerem para entrar. E agora vem o ponto que para mim é o mais esquisito de todos. O contrato tem uma renda mínima garantida, a famosa RMG. Normalmente, quem paga a RMG é o vendedor de um imóvel que está vazio para garantir uma renda para o comprador, certo? Só que aqui o CPOF 11, que é o vendedor, se comprometeu a pagar essa renda para o comprador. E a pergunta que não quer calar é essa. Por que raios o fundo vai pagar R$50 mil por mês, durante um ano, para o comprador de um prédio que já está 100% alugado para inquilinos gigantes como a Souza Cruz e o restaurante Arthurito? Isso aqui, no mínimo, levanta uma bandeira amarela sobre as reais condições dessa negociação. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Existe sim um lucro na operação, mas qual foi o custo disso? Ou melhor, qual foi o risco que o fundo decidiu correr em troca desse lucro? E para sermos justos, a operação tem seus méritos. A gestão projeta um lucro de R$7 milhões, com uma taxa interna de retorno de quase 13% ao ano, o que é um resultado que bate o IFIX no período. São números fortes, não tem como negar. Mas, e sempre tem um mais. Agora a gente vai para o ponto central do risco que foi assumido. Dá uma olhada nesse slide. Ele mostra o antes e depois da receita do fundo. Perceba como a fonte de renda, que antes era mais espalhada, muda completamente de figura. Essa venda criou uma concentração perigosa, e é isso que a gente vai ver em detalhes agora. E este gráfico aqui deixa um impacto claríssimo. A receita do fundo, agora, depende 65% de um único imóvel, o edifício Rebouças. A conclusão é direta, o fundo trocou diversificação e segurança por um lucro de curto prazo. Se qualquer problema acontecer com esse único ativo, o impacto nos dividendos vai ser gigantesco. Se esse tipo de análise mais a fundo te ajuda a investir melhor, já considera deixar um like, porque isso ajuda essa informação a chegar em mais investidores. E é exatamente essa análise que vai além do óbvio, que é a base de uma estratégia de investimento focada em renda passiva de verdade, e não em ganhos especulativos e pontuais. É essa capacidade de ler nas entrelinhas, de enxergar o que não está no fato relevante, que no longo prazo protege o nosso patrimônio e constrói a tranquilidade de uma carteira realmente sólida. E isso que eu estou falando não é só teoria, não. Aqui no canal Beabá do Dinheiro, a gente aplica isso na prática. Essa imagem que está na tela mostra os resultados reais da nossa carteira previdenciária, que eu mostro as compras todo santo mês. São esses dividendos aí, fruto dessa estratégia, que hoje pagam as minhas contas e me dão a liberdade de trabalhar com o que eu amo e de estar perto das pessoas que precisam de mim, sem me preocupar com os boletos.
Então, Se ter acesso a esse tipo de visão, vendo na prática como se constrói uma carteira de renda, faz sentido para você, o convite está feito. Se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro. Mas voltando para a análise do CPOF11, a pergunta que realmente importa é: como é que essa operação toda afeta os dividendos do cotista? E aqui a gente tem um conflito. No curto prazo, o efeito deve ser positivo, sim. O lucro da venda pode ser distribuído, gerando um dividendo turbinado por um tempo. Mas, e no longo prazo? O fundo perdeu a receita de aluguel de um imóvel de primeira linha e, de quebra, ainda assumiu uma despesa nova com a tal da RMG. A segurança da renda recorrente, que é o que a gente busca, com certeza diminuiu. no fim das contas, tudo se resume a uma escolha estratégica que a gestão fez. E agora, cabe a nós cotistas avaliar se essa foi uma boa escolha. A questão que fica é essa: valeu a pena trocar a diversificação de um portfólio por um lucro imediato? Essa venda fortaleceu o fundo para o futuro ou só o deixou perigosamente exposto a um único ativo? E agora eu quero saber a sua opinião. Esse risco de concentração te preocupa ou você enxerga isso como uma oportunidade? Deixa sua análise aqui nos comentários e se esse tipo de conteúdo mais profundo agrega valor para você, se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises. A gente se vê.